Você sabia que para estar de bem com a câmera, você precisa estar de bem com a vida? Hein? Nós vamos falar sobre isso hoje. De carnes, pessoa comunicadora. Seja bem-vindo, mestre comunicador e mestra comunicadora. Nós somos a Epifânia e o professor Barbosa. E esse é o programa De Bem com a Câmera. Nós estamos aqui para que você conquiste a sua audiência, destravando a sua comunicação. Como eu acabei de dizer, para estar de bem com a câmera, é preciso estar de bem com a vida. E hoje a gente vai falar sobre esse estado de consciência que é bem especial. É um estado que transforma, sim, o seu conteúdo, mas muito mais do que isso, transforma toda a sua vida. Para alcançarmos esse estado de consciência, onde atravessamos dificuldades e encontramos a nossa potência, precisamos desmistificar coisas e refletir constantemente sobre o nosso olhar para o mundo. Hoje faremos esse exercício. Tudo para que você fique de bem com a vida e aí, necessariamente, de bem com a câmera. A primeira coisa que nós vamos relacionar aqui é a conexão com um ideal. Sabe aquela história do propósito? Então, eu sei que tem muita gente falando por aí sobre propósito e acaba que a expressão fica um pouco banalizada, né? Por isso que nós vamos usar a palavra ideal. Até porque ideal soa mais solene, né? Você tem o seu ideal? Você tem um ideal? Você tem refletido sobre isso? O ideal que a gente quer estimular em você é diferente de ter um sonho, viu? Talvez você sonhe em ter um canal bem-sucedido aqui no YouTube ou em outra rede social, ou ainda em ter uma empresa que dê muito lucro, mas o ideal ainda é muito maior do que isso. O ideal é que vai reger também os nossos sonhos. Vamos imaginar assim. E se você conseguisse se conectar com o seu último dia de vida? Já imaginou? Que tipo de ser humano você gostaria de ter sido? O que você gostaria de ter construído durante a vida? Qual o resultado do seu trabalho? Que virtude, que valor você gostaria que tivesse regido a sua vida? Imagine como se você tivesse uma casa para ser construída. Primeiro, o arquiteto faz a planta detalhada, certo? Com tudo que a casa vai ter. Exatamente como ela será. Então, o arquiteto passa essa planta para o engenheiro, para que ele dê continuidade. E o engenheiro passa para o mestre de obras. E todo dia, o mestre de obras, ao começar a trabalhar, vai olhar para a planta e saber qual é o objetivo futuro. Assim é com você. Seja o arquiteto da sua vida. Porque se não souber qual o seu ideal, para qual direção você vai seguir, você vai estar à deriva. E a construção da sua obra também. E pensa aí, por que a gente sugeriu que você se conecte com o seu último dia de vida? Porque diante da morte, a preocupação não é com bens materiais, mas o pensamento ele vai para outro lugar. E a gente sabe disso por conta de vários relatos de pessoas que tiveram uma experiência de quase morte e os valores que realmente passam pela consciência de cada uma delas. A pergunta então é: o que eu fui? O que proporcionei para as pessoas que passaram por mim? O que eu pude colaborar para o mundo? E que diferença eu fiz na vida das pessoas? Pense aí nos seus valores essenciais. Os meus são empatia, amor e discernimento. Com a empatia, por exemplo, eu construo um conteúdo de valor para minha audiência, porque vou querer colaborar com o desejo e a dor dela. Eu consigo expandir a minha escuta, mesmo para o silêncio, e expandir uma comunicação que realmente inspire mudança e construção. Com o amor, eu vejo no outro uma condição humana digna de respeito e então eu consigo expandir a benevolência. E o discernimento é a balança para as medidas que sempre precisam ser tomadas. Ele guia as minhas ações, até mesmo a minha impulsividade. Eu consigo canalizar minhas características de ansiedade, por exemplo, para algo positivo, construtivo.
O ideal bem definido te ajuda a dar consistência diária na vida. Porque cada dia você vai colocar em prática os valores que escolheu como essenciais. Traçar isso vai ajudar na sua trilha da vida, para que os obstáculos não te desviem da paisagem que está lá no final dela. Tendo direcionamentos claros, você deixa de ser manipulável, porque vai saber exatamente onde quer chegar e o que é necessário para isso. Quais as escolhas? Porque vai ter um espírito de missão, um arquiteto de si mesmo que encontra seus pares, um engenheiro e mestre de obras internos em sintonia. E ao materializar a obra incrível da sua própria vida, vai colaborar para as plantas das demais pessoas que acessarem a sua construção. Agora, imagine que sua missão é preparar um jantar para as pessoas que ama. Ao ir ao mercado, vai saber exatamente os ingredientes que precisa, a decoração que vai compor a mesa, as bebidas, o que a pessoa amada mais gosta. E o jantar foi pensado visualizando cada detalhe. E os detalhes estão muito bem descritos na sua lista. E por que você sabe o que comprar, o que escolher? Porque sabe exatamente o que quer e o que vai preparar, para quem irá preparar e o que cada pessoa gosta ou não gosta. E se ainda tem alguma restrição alimentar. Assim é quando temos certo o nosso ideal. Ele nos direciona, não ficamos à deriva. E para que o nosso ideal se torne sempre mais inabalável, diariamente você deve fazer um ritual interno, em algum momento do dia, refletindo como foram as suas ações. Se estavam no caminho do seu ideal, ou se desviou sua caminhada para algo que te seduziu, mas que te leva a um caminho diverso do que precisa seguir, entende? Com esse tipo de reflexão ritualística diária, você vai ficando imune das distrações ilusórias e se fortalecendo para o seu propósito. Uma coisa muito importante para que você reflita sobre o seu ideal e esse propósito, sabe? É que quando se caminha nessa estrada, sua identidade se evidencia, porque os seus valores estão ali e isso te traz um sentimento de completude. Se você se desviar do seu ideal, do seu propósito, a sua caminhada vai te levar para fora de você mesmo. E aí acaba por se estabelecer uma sensação de falta, de insatisfação. Porque quando desviamos do nosso propósito, a gente desvia também da nossa essência. Então, a gente vai tentar se encaixar em alguma coisa que não é nossa, para nos sentirmos pertencentes, para nos fazer caber no que não é a nossa missão de fato. É isso, gente. Quando conhecemos internamente nosso propósito, evidenciamos a nossa missão. E aí nos impregnamos daquilo que é nosso, que é único e singular, que só pode ser realizado por nós mesmos, pela nossa essência original e exclusiva. Por isso, entenda que ser sociável não significa se fazer caber em caixas pré-determinadas e estabelecidas pelos outros. E mudando de foco, é importante nesse processo de mergulho interno muito discernimento também. Porque se reconhecer como pessoa única não significa se reconhecer como melhor ou pior nessa trilha humana, e sim com mais responsabilidade social. Porque quando nos tornamos mais conscientes de nós, nos tornamos também mais conscientes do todo. E assim, nosso movimento pelos outros também é mais potente. Existe uma alegoria muito importante para ajudar a gente nesse processo dessa elevação da consciência. E essa alegoria está presente na obra A República, de Platão, e é a alegoria da caverna. O Platão usa essa alegoria como uma metáfora para ilustrar a diferença entre o mundo sensível e o mundo das ideias, abordando a natureza da realidade do conhecimento e da educação. Imaginem uma caverna muito escura. Dentro dela tem alguns prisioneiros que estão acorrentados de frente para uma parede desde sempre, desde a infância. E eles estão presos de uma forma que eles só conseguem olhar para o fundo da caverna, para essa parede. Eles nunca viram o mundo lá fora, nem conhecem o sol. Atrás deles existe uma fogueira queimando dia e noite.
Entre essa fogueira e onde esses prisioneiros estão presos, tem um caminho. E por esse caminho passam todos os dias pessoas trazendo seus animais, conversando, enfim. Esses prisioneiros acreditam de todo o coração que essas sombras são a única realidade possível, porque desde sempre é tudo o que eles conhecem. Essas sombras que são geradas pelos objetos, enfim, e pelas pessoas que passam, elas representam uma percepção sensorial limitada da realidade. Um dia, porém, um desses prisioneiros é libertado dessas correntes e levado lá para fora da caverna. Essa pessoa, que agora está liberta, ela não consegue enxergar as coisas de imediato porque a luz do sol é muito intensa. Mas, logo que ela se acostuma e a luz deixa de ser ofuscante, essa pessoa começou a ter em sua mente a percepção da verdadeira natureza das coisas e a consciência de que as sombras na caverna, elas apenas imitavam a realidade. Esse prisioneiro, impactado e muito encantado com a realidade inimaginável até então, agora uma pessoa livre, retorna à caverna para libertar os seus companheiros também. Mas eles não conseguem acreditar que existe algo além das sombras que conheceram e rejeitam o conhecimento desse mundo exterior. A caverna da alegoria simboliza o mundo material. As sombras representam as aparências ilusórias percebidas pelos sentidos. A fogueira é a fonte de luz de um conhecimento limitado. E o sol fora da caverna representa uma luz maior, o conhecimento que liberta. É muito poderosa mesmo essa alegoria, né, professor? Na alegoria da caverna, o mundo das sombras representa um mundo sensível e imperfeito. O que os sentidos percebem pelo que nos é apresentado como verdade única. O encaixotamento social, por exemplo. Enquanto o sol, fora da caverna, representa o mundo das ideias, verdadeiras e eternas, que seria o pensar fora da caixa, para se compreender as diversas realidades humanas. Ou, nesse caso, pensar fora da caverna. A pessoa que se liberta representa quem busca o conhecimento e transcende as limitações do mundo sensível, e que, ao adquirir esse conhecimento, retorna para colaborar com a abertura dos olhos dos outros, mesmo enfrentando resistência. A clareza do nosso propósito, do nosso verdadeiro eu, seria esse encontro com a luz, que ao compreendermos pode impulsionar a nossa audiência, o nosso público, e a também se iluminar com o conhecimento sobre si mesmo e também de seus ideais. A importância da educação para Platão era justamente para que essa busca do seu eu profundo e da realidade vista com clareza conduzisse as pessoas à libertação dos grilhões da ignorância, que só é possível pelo conhecimento e reflexão. A alegoria da caverna, escrita lá na Grécia Antiga por Platão, ainda em nossos dias e em todo o mundo, é utilizada para abordar temas como a natureza do conhecimento, a percepção da realidade e a jornada intelectual em direção à nossa identidade e percepção do que é real e do que nos apresentam como verdade. Quando nós falamos de elevação da consciência, identificação de propósito pela reflexão dos seus próprios valores, estamos querendo dizer que colocar mente e corpo juntos, como propõe Jung, psiquiatra fundador da psicologia analítica, na finalidade da vida humana, poderia ser vista como a própria construção da consciência. Porque a consciência não é uma espectadora do mundo, mas uma participante ativa de sua criação, em que o mundo de fato passa a existir ao ser conscientemente refletido, assim como é refletido pela pessoa que se liberta das correntes na alegoria da caverna de Platão. Quando entendemos que o lugar onde estamos nesse exato momento é o lugar para evoluirmos, porque é nele que se encontra a nossa necessidade de experiência, e entendemos que isso significa unir corpo e mente, nos colocando presentes e inteiros, conseguiremos sempre ler o que o momento e o lugar em que nos encontramos têm a nos ensinar. Mas, para isso, é preciso capacidade de concentração no momento presente, ficando liberto das opressões do passado e das angústias sobre o futuro. Isso também significa se libertar das correntes da ilusão.
Porque o momento propício para que possamos evoluir não é o momento idealizado, mas é o aqui e o agora. O treinamento dessa concentração te leva à percepção do que a vida lhe oferece. Olha, gente, um exemplo bem recente, tá? Que aconteceu comigo. Foi uma amiga de alma e de magias que me agradeceu por eu ter discordado da maneira como ela defendeu uma ideia. Quando eu disse que ela podia discordar e defender o que acreditava, mas não precisava de tanta inflamação no tom da sua defesa, porque a mensagem daquela forma passava uma agressividade desnecessária, tapando a escuta do ouvinte. Aí ela acabou me agradecendo. E quando eu não entendi o agradecimento, ela disse que o meu posicionamento a levou a uma reflexão da comunicação empática. Porque por mais que a intenção não fosse agressividade, o tom despercebido por parte dela não deixava, em momentos como o que vivenciamos, a mensagem que ela queria passar cumprisse o seu papel. E que a partir daquele dia, ela estaria então mais atenta aos tons da sua discordância. Isso é um exemplo simples, mas que elucida o fato que falamos sobre estar com a mente e o corpo juntos para a expansão da consciência, no local em que nos encontramos agora, nas situações em que a vida nos proporciona. Por isso, a observação atenta da mente é tão importante. Com essa observação atenta da mente, é possível perceber gatilhos, por exemplo, da instabilidade emocional. Porque quando nos desconcentramos, deixamos entrar um pensamento agressivo, ou um pensamento que traz uma recordação passada negativa, ou ainda recordação de um sentimento ruim por alguém. E estes pensamentos descuidados geram um estado emocional negativo, que às vezes são difíceis de reverter, porque não fomos capazes de nos concentrar e evitar que pensamentos destrutivos entrassem nas nossas mentes. O treinamento da observação da nossa própria mente é para isso, para nos tornarmos senhores e senhoras de nossas mentes. Porque não é possível realizar nada significativo alinhado a um propósito em meio a um turbilhão de negatividade cerebral. Outra coisa fundamental para ficar de bem com a vida e, consequentemente, de bem com a câmera, é saber que estar no presente com entusiasmo evita processos ansiosos. Porque quando se entende corpo e mente juntos, no pensamento de Jung, paramos de nos ausentar do presente na expectativa do futuro incerto. É preciso também mudar o foco mórbido e colecionar formas mentais positivas. Quando uma pessoa lhe perguntar sobre alguém ou um lugar e como resposta vierem somente algo negativo, lembre-se que isso é estar preso no foco mórbido ou pulso de morte. A gente vai falar disso mais para frente também. E imediatamente pense em algo positivo dessa pessoa ou lugar. Escolha a paz e evite a guerra. E isso vai dissolver da sua mente gatilhos de formas mentais negativas, elevando a sua consciência. Lute contra a morbidez e a crítica. Lute contra esse estímulo de procurar o negativo de todas as coisas. Seja persistente em procurar o melhor. Dissolva esse vício da criticidade tóxica. Quando pensar mal, não importa do que seja, busque o lado positivo e verdadeiro que se nega a ver pelo vício do maldizer, da lamentação, da negatividade. Outra maneira para elevar sua consciência é a magia dos inícios. Essa magia é mais simples do que você imagina. Escolha uma boa música e um bom texto para iniciar e terminar seu dia. É a escolha para o início da consciência de vigília e do início da consciência onírica. Quando estamos nos preparando para dormir e sonhar, e quando estamos nos preparando para iniciar um novo dia. A música que eleva a nossa consciência é a que nos lembra quem somos e onde queremos chegar. E isso, além de elevar nossa consciência e nutrir nossa vibração positiva, alimenta a nossa alma com uma satisfação interna que só a música consegue alcançar. Assim também acontece com os textos que nos alimentam de significados e nos restauram. Outra coisa em que é preciso um cuidado especial para estar de bem com a vida é a atitude
atitude consciente sobre o consumo de produtos culturais. Culturais assim, filmes, livros, a internet, tudo que traz intoxicação mental. Os alimentos vencidos ou estragados, eles intoxicam o nosso corpo. Alimentos culturalmente tóxicos adoecem a nossa mente. Agora saiba que para elevar sua consciência e ficar de bem com a vida, não existe nada maior do que amar e compartilhar amor. Pense nas pessoas que você ama e distribua a vibração desse amor por onde passar. Cara, exercitar o amor é muito mágico e pode ser estimulado todo o tempo. Exercite o amor, sinta amor, receba e multiplique. Entenda que onde o amor reside, não existe lugar para competição. Que o amor é algo para somar, multiplicar e dividir. Que a subtração não faz parte do verbo amar. E se você acredita que a sua forma de amar é subtrair e não dividir e multiplicar, olha, te enganaram. Te ensinaram um verbo errado. Talvez um que só exista no singular. Amor é plural. Eleve sua consciência com práticas reflexivas que libertam. Músicas e textos para iniciar e fechar o dia que elevem sua vibração. Exercite a observação da sua mente. Troque a negatividade e a visão destrutiva e crítica de tudo e de todos. Mergulhe em você mesmo e tenha coragem de exercer sua diferença na sua melhor versão e descubra o significado da palavra autenticidade. Todos os dias, pare e reflita se está vivendo naquele momento presente, de acordo com o seu ideal. Permita-se evoluir da maneira que se encontra e no lugar em que está. Porque se esperar um momento propício para agir, bebê, de acordo com o seu propósito, estará em uma prisão futura que jamais chegará. E de uma vez por todas, entenda! O amor não reside e não sobrevive no singular. Mas o amor mora na nossa história de hoje, né, professor Barbosa? É isso mesmo, Epifânia. A nossa história de hoje conta que em um reino muito distante, depois lá do Sol, no vilarejo do planeta Interiores, existiam 3 figuras femininas que tinham personalidades capazes de influenciar as consciências humanas. A mais velha era a Vivence, a do meio a Coragina e a pequena a Curiazes. Curiazes não conseguia ficar parada de jeito nenhum. Ela conseguia ultrapassar a velocidade da luz e percorria com essa habilidade a imensidão dos céus em busca do novo e de possibilidades. Coragina desafiava as adversidades do desconhecido e logo traçava um percurso e estava sempre preparada para o inesperado que se apresentava diariamente. E Vivence observava os movimentos da vida no lugar mais alto. E de lá tinha uma visão ampla do todo. E tinha sempre uma resposta assertiva para aqueles que conseguiam escalar até onde ela se encontrava. A Curiazes, por causa da sua velocidade e necessidade do desbravamento, na sua corrida desenfreada, acabou deixando marcado no céu as suas pegadas. Em cada pegada, pontinhos brilhantes. E o som das suas gargalhadas estava gravado em cada ponto desse. Quando anoitece ainda hoje, qualquer pessoa no universo que olhar para cima poderá ver os pontos de luz deixados por ela, que a gente conhece por estrelas. Parafraseando Bilac, ouvir a sinfonia das gargalhadas não é tão simples como perceber os pontos brilhantes. Amai para entendê-las, pois só quem ama é capaz de ouvir e de entender estrelas. A Coragina, por causa da sua coragem, levou a vida para diversos planetas, mas para a Terra, ela levou, além disso, além da vida, a possibilidade de sonhar e de concretizar, de construir.
A vivência continua lá, no lugar mais alto, com o privilégio do olhar ampliado, com a visão do todo. E para aqueles que conseguem escalar as adversidades de si mesmos, caminhando firmes em direção do que ela denominou de ideal, recebem o benefício da elevação e expansão da consciência. E assim, essas três figuras míticas, irmãs necessárias, acabaram sendo batizadas com esses nomes que carregam o registro das suas potências, que marcam as suas personalidades. Personalidades e potências que deveriam guiar todos nós humanos para permanecermos vendo e ouvindo estrelas, escalando as alturas do nosso ser e caminhando na direção do nosso ideal. E assim, continuarmos sempre elevando nosso estado de vida, vibrando nossa positividade e nos tornando pessoas de bem com a vida e super de bem com a câmera, para cumprir nossa missão genuína e o nosso nobre ideal. Ah, que coisa linda, professor! Eu amei muito essa história, tão doce. Sabe que eu me reconheço numa delas? Ah, é? E qual que é ela, hein? Na pequena Curiasis. Além de curiosa, eu sou realmente acelerada. Um pouquinho, né? E meio estabanada também. Eu super deixaria pegada nos lugares todos. E outras marcas, inclusive. Enfim, gente. Eu vou usar essas três irmãs para nortear meu propósito a partir de agora. A sabedoria da vivência, o ímpeto e a decisão da coragina e o espírito de procura da Curiasis. Se esse estímulo chegar em um número bem grande de pessoas, aí a gente vai ficar realmente satisfeito. Porque o ideal, o propósito, tem mesmo um poder norteador e transformador para a vida. Traz significado mesmo para as adversidades e nos ajuda a construir resiliência. E quando o ideal é compartilhado, então? Já pensou nisso? Ele ganha ainda mais potência. Uma coisa que a gente vai sempre estimular aqui no canal é a construção de uma comunidade. Quando você identificar o seu ideal, o seu propósito, é muito importante que você comunique isso na sua criação de conteúdo, sabe? Porque você vai atrair pessoas com os mesmos ideais. Ou ainda vai estimular a sua audiência a também desenvolver seu próprio propósito. E com o ideal compartilhado, a conexão com essa mesma audiência cria proporções realmente mágicas. E os benefícios de uma conexão forte com a sua audiência são imensuráveis. A comunidade é um lugar de troca, de compartilhamento de experiência e informações, onde não só você alimenta a sua audiência, mas eles também te alimentam, te estimulam numa partilha saudável e energizada. A comunidade criada a partir do propósito é ainda mais vitalizada e a amizade desenvolvida ali é de dimensões extraordinárias, porque um incentiva o outro, feito uma poderosa corrente, que termina por levar todos a grandes conquistas, inclusive a do ideal estabelecido. E depois de tudo que a gente falou aqui, tenho a convicção de que você já tem pistas valiosas sobre os seus próprios ideais. Mas a gente ainda vai mapear aqui alguns passos que podem te trazer poderosas pistas sobre o seu próprio propósito. Por exemplo, reflita sempre sobre o que realmente te apaixona. O que faz o seu coração pulsar, o seu corpo vibrar? O que faria você atravessar dificuldades e desafios? O que te faz se sentir energizado, pronto para a luta e com real espírito de procura? A autoavaliação é muito importante nesse mapeamento do propósito. Quem tem filhos, por exemplo, pode refletir a partir deles. O que você precisaria ver transformado no mundo para tornar a vida dos seus filhos mais tranquila, por exemplo? É comum para os pais que têm filhos com autismo, ou com síndrome de Down, ou com alguma necessidade específica,
É comum que eles tenham o desejo de um mundo que os acolha. E então essa mudança no mundo acaba alcançando muitas pessoas. Isso é só um exemplo, tá? Não precisa ser o seu caso. Outra ação para que você mapeie seu propósito é o reconhecimento dos seus valores, como a gente comentou aqui antes nesse mesmo vídeo. Liste os seus valores mais essenciais e a partir deles faça uma reflexão bem profunda sobre como as suas escolhas refletem esses valores, esses princípios. Também é importante que você se pergunte sobre em que situações da sua vida você sentiu-se mais autêntico, mais conectado com as suas verdades, com você mesmo. Como você sentiu-se nessa conexão? Seu coração batia mais forte? Se não reconhece nenhuma paixão, é muito importante você se desafiar para descobrir novos interesses. Um interesse é um indicador de uma paixão em potencial. Use a sua intuição, acredite em você mesmo sempre. As pessoas que nos rodeiam exercem algum tipo de influência. Se você sente que o seu ambiente está morno, não te traz nenhum tipo de estímulo, lembre que os recomeços e os novos ambientes são sempre promessas de grandes oportunidades, até para o autoconhecimento. Que provocação, hein? E esteja aberto. A atitude mais interessante para promover a elevação da consciência é a abertura. A abertura ao novo, ao diverso. E você sempre pode fazer ajustes no seu próprio propósito também. Reconheceu? Melhorou? Ajustou. Gente, vergonha não é mudar de ideia. E sim não ter ideia para mudar, né? Como dizia Fernando Pessoa, tudo vale a pena se a alma não é pequena. Sabe o que pode ser bem útil se você tem dificuldade de entender o que te apaixona? Um diário de gratidão. Você já experimentou fazer um? Escolha um caderninho pequeno para ter ao lado da cama e todo dia à noite se comprometa em anotar as coisas que te fizeram bem durante o dia. As coisas pelo que você é grato. É tão interessante esse exercício, porque é recorrente as pessoas descobrirem que existem mais coisas pelo que ser grato do que elas imaginavam. Anote mesmo, anote tudo. Depois de um tempo, retome o seu caderninho e analise quais pontos são mais recorrentes. Ali nas suas anotações, você vai encontrar pistas muito importantes daquilo que te faz bem, aquilo que te move, aquilo que te motiva. Acredite. Mas claro que tem que ser um exercício comprometido, verdadeiro, consistente, todo dia. Ou ele não funciona. Mas se você mesmo não se interessar por você, bebê, por essa descoberta, por essa investigação, quem haverá de se interessar, não é mesmo? Então, arregace as mangas! Mas tem ainda uma outra coisa que pode te ajudar e muito. A conversa com os mentores. Com aqueles amigos bem especiais que você sabe que gostam de você e se interessam pelo que você faz. Às vezes, os outros podem enxergar qualidades e potenciais que você pode não estar percebendo. E tem uma coisa que a Epifânia falou agora que tem muita razão. Mesmo no procurar os outros, essa é uma ação sua. A sua transformação, o seu aprendizado, o reconhecimento, o desenvolvimento, ou mesmo estabelecer o seu propósito, o seu ideal, depende de você. A gente acredita nessa potência. Você é muito mais interessante e atraente do que pode imaginar. Nosso vídeo está chegando ao fim, mas a gente quer muito entender como que isso tudo reverberou aí dentro de você. Então, escreve pra gente aqui nos comentários. Isso porque as suas impressões ajudam a gente a entender se a gente continua na rota do nosso propósito por aqui também. É verdade, gente. Tudo que vem de vocês é valioso pra gente, porque o nosso trabalho faz sentido quando tem o complemento da ação de vocês, né? Então lembre de seguir o canal também, se vocês ainda não fizeram isso, e também de acionar o bichinho do sininho aqui embaixo para serem comunicados quando nós postarmos novos conteúdos. E também compartilhem. Assim, nossa comunidade aumenta e o nosso propósito ganha ainda mais fôlego e significado. Nós agradecemos demais todas essas ações. Fiquem com o nosso abraço e o nosso até logo. Não vai demorar não, logo a gente tá aqui de volta, viu? Até mais, tchau, tchau.
É isso mesmo, Yasu! Platão. Não tem assim, então. Platão. Existe uma alegoria. Alegoria. Ah, desculpa. Tá.